Pessoal, vamos lá. Os dados da nossa aula estão na sua telinha aí. Aula de matemática, comigo, o professor Natanael de Souza Barreto, e o conteúdo é relações métricas no triângulo retângulo. A série para o qual é destinada essa aula é o primeiro ano do ensino médio para a Escola Centro de Ensino Nino Rodrigues, na cidade de Arajatuba, escola estadual. Então, sem mais delongas, vamos ao nosso conteúdo. Então, para iniciar, vamos dar uma olhada no nosso objeto de estudo. O nosso objeto de estudo é o triângulo retângulo. O triângulo retângulo é caracterizado por ter um ângulo de 90 graus. Primeiramente, triângulo, polígono de 3 lados. E retângulo porque ele possui esse ângulo de 90 graus. Esse é o símbolozinho do ângulo de quanto, gente? De 90 graus. Então, todo triângulo que possui esse ângulo de 90 graus, ele é conhecido como triângulo retângulo. E aí o triângulo retângulo, pessoal, ele possui alguns elementos importantes que é preciso, necessário para a gente resolver as questões. Primeiramente, que são esses elementos? É aquilo que eu chamo de hipotenusa e aquilo que eu chamo de quem? De catetos. Então é o seguinte, quem é que vai ser, pessoal, a minha hipotenusa? A hipotenusa é sempre o lado do triângulo que é oposto ao ângulo de 90 graus. E os catetos, que é esse e esse, são os outros dois lados. Tudo bem? Então, quem é a hipotenusa é sempre o lado que é oposto ao ângulo de 90 graus. Ó. Ângulozinho de 90 graus aqui e a hipotenusa fica aqui na frente dele. E os outros dois lados do triângulo são, consequentemente, chamados de catetos. E vale lembrar que o triângulo ele não vem sempre nessa posição. Basta que ele seja um triângulo retângulo, né? Ou seja, tenha um ângulo de 90 graus e a posição não interfere. Por exemplo, esse triângulo aqui, eu posso pegar e fazer aqui, ó, por exemplo, variações dele. Ó, por exemplo, se eu girar esse triângulo dessa forma, por exemplo, eu trago aqui, ó. Eu girei esse triângulo. Tudo bem? O triângulo deixou de ser retângulo? Não deixou de ser retângulo. Ele tem ainda um ângulo de 90 graus, ó. A hipotenusa deixou de ser o lado que é oposto ao ângulo de 90 graus? Não deixou. Esse lado aqui continua sendo hipotenusa. Então, não importa a posição que o triângulo esteja. Para ele ser um triângulo retângulo, tem que ter o quê? Um ângulo de 90 graus. E aí, quem são os elementos? Cateto oposto, ou lado oposto ao ângulo de 90 graus, hipotenusa, e os outros dois lados são chamados de quem? De catetos. Tudo bem? Então, coloquei o triângulo do modo inicial. E aí vamos para mais outro slide, para que a gente possa aprofundar conceitos. Tudo bem? Então, pessoal, agora eu quero falar sobre relações métricas no triângulo retângulo. Primeiramente, eu tenho o triângulo ABC, reto em A. Quando eu falo reto em A aqui nesse caso, é porque o ângulo de 90 graus está no vértice A. Tudo bem? Então, se eu olhar para o triângulo maior, eu tenho aqui, ó, um triângulo retângulo em A. Ou seja, o triângulo ABC, ele é um triângulo retângulo, né? Porque aqui o ângulo de 90 graus está aqui no vértice A. Beleza. Então, se eu olhar para o triângulo maior, que é o triângulo maior, que é o retângulo, eu tenho que o A, ele vai ser hipotenusa, né? Ó. O A, ele vai ser quem? Hipotenusa. E B e C vão ser quem? Catetos. Então, o A, hipotenusa, o B e o C são quem? Catetos. Só que você deve ter observado aqui que eu trancei uma altura, né, partindo do vértice que tem um ângulo de 90 graus. Ó, esse segmento AH aqui, que eu chamei de AH, é a altura do triângulo retângulo, partindo do vértice A. Tudo bem? O que é que isso me diz? Isso me diz que eu criei outros triângulos retângulos. Por isso que se diz relações métricas no
triângulo retângulo ou nos triângulos retângulos. Porque como aqui é um ângulo de 90 graus, aqui também vai ser um ângulo de 90 graus. Então, vamos lá. Então, esse segmento aqui é o quê? Altura. Então, H aqui, eu vou chamar de quem? De altura. Por que altura? Porque o segmento AH, pessoal, está formando um ângulo de 90 graus. Então, qualquer segmento que parte do vértice ao lado oposto formando um ângulo de 90 graus, é o que eu chamo de quem? De altura. Tá bom. Professor, você já falou aí, né, que B e C são catetos. H é a altura. O A que é a hipotenusa, né, que é a distância de B até C. Quem é M e quem é N, professor? O M, pessoal, eu chamo de projeção de C, projeção de C, do cateto C. Esse lado M aqui, que é de B até H, é como se fosse esse lado C, né, BA, projetado, né, ou seja, deitado sobre o lado quem? BC. Só que como ele não fica todo, por isso que eu digo que ele é só uma projeção. Então o M, ele é a projeção do cateto C. E quem seria o N? O N, pessoal, é a projeção, ele é a projeção de quem? De B. Ele é a projeção do cateto B, né, ou seja, esse lado todinho aqui, sobre o lado BC. Então, o N é a projeção desse cateto B aqui, ó. E o M é a projeção do cateto quem? C sobre o lado AC, sobre a hipotenusa, no caso. Então, nesses triângulos aqui, a gente identificou o nome de cada um. Agora, o que é que a gente precisa saber? As relações métricas. Ou seja, significa dizer que existe uma relação entre esses elementos aqui. Agora, a gente precisa saber qual relação está envolvendo cada elemento, tá bom? Porque na hora do cálculo, eu preciso saber relacionar esses elementos que estão nos triângulos retângulos. Então, a primeira grande relação, pessoal, é o teorema de Pitágoras. Eu vou até mudar a cor aqui, tá bom? Então, assim, a primeira grande relação é o teorema de Pitágoras. Teorema de Pitágoras. O que é que o teorema de Pitágoras diz? O teorema de Pitágoras diz que o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos, não é isso? Então, toda vez que você vê um triângulo retângulo, eu vou olhar para esse maiorzão aqui, ó, presta atenção. Eu vou olhar para esse maiorzão, ó, triângulo BAC. Quem é a hipotenusa? O A, né? Então, significa dizer que o A ao quadrado é igual a quem? A C ao quadrado mais B ao quadrado. Por quê? Vou desenhar bem aqui, ó, o triângulo ABC, pessoal. Ó. É o triângulozão maior. Aqui é B, aqui é C e aqui é A, né? Então, se o triângulo é retângulo, o teorema de Pitágoras vale para qualquer triângulo retângulo. Isso qualquer, pessoal, qualquer triângulo retângulo. Basta que ele tenha um ângulo de 90 graus. Então, o quadrado da hipotenusa que eu coloquei aqui, ó, é igual à soma do quadrado desse cateto mais esse cateto. Essa mesma relação aqui, ó, essa mesma teorema de Pitágoras, eu posso aplicar nesse triângulo bem aqui, ó. Não posso aplicar nesse triângulo aqui, ó, esse triângulo AHB. É um triângulo retângulo também, ó, porque possui um ângulo de quem? De 90 graus. Então, eu posso aí aplicar, né? Posso aí estar aplicando. Eu posso estar aplicando o teorema de Pitágoras nesse triângulo aqui, ó, ABH, onde, ó, se eu olhar só para esse triângulo aqui, ó, se eu olhar só para esse triângulo aqui, ó, ABH, aqui, ó, esse C passa a ser hipotenusa
esse H passa a ser cateto e esse M passa a ser cateto. Aí eu poderia utilizar essa relação. C ao quadrado é igual a H ao quadrado mais M ao quadrado. É outra relação. É o teorema de Pitágoras, pessoal. Então, poderia colocar aqui, ó, tranquilamente, C ao quadrado é igual a M ao quadrado mais H ao quadrado. Tá bom? Se eu olhar para esse triângulo bem aqui também, eu posso aplicar o teorema de Pitágoras. O quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. Tá? Então, o teorema de Pitágoras aí, ele vai valer para todo e qualquer triângulo retângulo. Mas eu vou deixar só essa relação aqui, porque ela é a mais importante, tá? Ou seja, é a relação mais importante aqui nesse triângulo maior. Eu vou apagar aqui, porque agora aqui eu quero escrever as principais relações métricas, tá? Então, assim, eu vou citar aqui as relações métricas que eu acho mais importantes, tá bom? Primeiro, eu vou citar as relações métricas que envolvem os catetos. Deixa eu desenhar aqui, vou dividir esse quadro aqui. Primeira relação vai ser a que envolve os catetos. A primeira relação diz o seguinte, que o quadrado de qualquer cateto, seja esse ou seja esse, é igual à sua projeção vezes a hipotenusa. Por exemplo, o B não é um cateto, então significa dizer que B ao quadrado é igual à projeção dele. Quem é a projeção de B? N, aqui, ó, tá aqui, ó. Vezes a hipotenusa. Quem é a hipotenusa? O A. Tá aqui uma primeira relação. Mas eu tenho outro cateto, não tenho? O que a relação diz? Que o quadrado de qualquer cateto, ou seja, o quadrado de qualquer cateto, é igual à sua projeção, que é M, vezes a hipotenusa, que é A. Perceba que são as duas relações que envolvem os quadrados dos catetos. Tudo bem, pessoal? Então, o que a relação diz? Que o quadrado de qualquer cateto, né, olhando para essa estrutura aqui, é igual à projeção dele vezes a hipotenusa. Então, o que são os catetos? B e C, né? Então, quer dizer que B ao quadrado é igual a N, que é a projeção dele, vezes a hipotenusa, que é o A. Do mesmo modo vale para o C. C ao quadrado é igual a M ao quadrado vezes a hipotenusa, que é A. E aí, tem outra relação que envolve os catetos. A outra relação diz o seguinte, que o produto dos catetos, B vezes C, é igual à altura vezes a hipotenusa. Olha que outra relação, pessoal. O produto dos catetos é igual à altura vezes a hipotenusa. Tudo bem? E uma outra relação que é importante é que a altura ao quadrado é igual ao produto das projeções, pessoal. Então significa dizer que a altura ao quadrado é igual a M vezes N. Então aqui, olha, essas são as relações mais importantes que eu acho nos triângulos retângulos. Ainda existe mais duas, tá bom? Ainda existe mais duas. Porém, essas são as principais. As outras estão no livro, tá bom? Se não me engano, são apenas mais duas. Mas essas daqui são as principais, tá bom? Que vocês devem ter em mente. Essas aqui são as principais relações. Professor, como é que eu vou aplicar ela nas questões? Isso, professor, quando eu vou usar essa, 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 ou quando eu vou utilizar o teorema de Pitágoras. Pessoal, isso depende de cada questão, tá bom? Eu tenho que analisar os dados da questão e aí eu vou ver que elementos eu tenho e aí eu vou ver qual dessas relações aqui eu vou estar usando. E para exemplificar isso, essas relações, eu vou aqui partir para alguns exemplos. Beleza? Vamos lá. Primeiro exemplo. A
a figura representa a vista frontal de uma casa. Determine as medidas x, y e h das dimensões do telhado dessa casa. Presta atenção. É a vista frontal da casa, não é isso? Tem um telhado aqui, ó. Eu vou chamar esse ponto bem aqui, ó, de A. Esse ponto bem aqui de cima de B. Esse aqui de C. Eu vou chamar isso aqui de H. Tudo bem? Olha só. Eu tenho que o triângulo ABC, ele é reto lá em D, ó, né? Ó, ângulo de 90 graus aqui, pessoal, ó. Tudo bem? E B até H forma um ângulo reto aqui, ó. Então perceba que eu já tenho uma estrutura para aplicar as relações métricas, porque tem um triângulo maior que é reto e eu tenho uma altura desse triângulo. Então eu posso perfeitamente, né, aplicar as relações métricas. Aí vamos só identificar aqui, ó. Por exemplo, olhando para o triângulo maior, quem é a hipotenusa? A hipotenusa é de A até C. Todo mundo concorda comigo? Que a hipotenusa vai ser de A até C, é a hipotenusa. Seria o Azinho. E X e Y seriam os catetos. H seria a altura. O 4 aqui seria a projeção do cateto X. E o 6 aqui seria a projeção do cateto Y. Tudo bem? Aí ele quer saber o valor de X, Y e H. Primeiramente, você vai observar as relações. Na hora que eu olho para essa figura, eu já lembro da seguinte. A altura ao quadrado é igual ao produto das projeções, não é isso? Aí, ó, quem é a altura aqui? A altura é o H. Beleza, ele que eu quero encontrar. É igual ao produto das projeções. Quem é as projeções aqui? É o 4 e o 6. Então, 4 vezes 6. São as duas projeções, ó, 4 e 6. Então, o H é a raiz de 4 vezes 6. Então, o Hzinho aí, pessoal, raiz de 4 é 2. Então, sai. O 6, como não tem raiz, ele fica dentro. Então, o H aqui vai ser 2 raiz de 6 metros. Então, eu já tenho que o H é 2 raiz de 6 metros. Pessoal, eu quero encontrar agora o Y e o X. O que é que eu vou fazer? Eu vou aplicar relações que envolvam os catetos. Aí você vai olhar lá na listazinha. Eita, que relações vai envolver os catetos? Se eu olhar bem, por exemplo, eu sei que a hipotenusa aqui, que é de B até C, vale 10. Não é isso? Concorda comigo? Concorda comigo? Então o que é que vai ter? Eu vou aplicar a relação desse cateto aqui, ó. Eu sei que o cateto y ao quadrado, ele é igual à projeção dele, que é o 6, vezes a hipotenusa, que é 10. Lembra lá, ó, que o cateto ao quadrado é igual à projeção dele vezes a hipotenusa. Então, quem é a projeção dele aqui? Ou quem é o cateto? Y. Quem é a projeção dele? 6. Quem é a hipotenusa? 10. Tá aqui, ó. Então, Y é igual a raiz de 60. Eu vou fazer o seguinte. O 6 é 2 vezes 3. O 10 é 2 vezes 5. Então, eu posso dizer aí que o y ao quadrado é igual a 2 vezes 2 dá 4. 3 vezes 5, 15. Então, y é igual a raiz de 4 vezes 15. Então, y, raiz de 4 é 2, raiz de 15. Eu fiz essa decomposição aqui para me encontrar logo esse 4 aqui, porque ele vai ter raiz exata. Mas se você quiser, você poderia ter feito direto, né? 6 vezes 10 dá 60, e aí depois fatorado, tá bom? O 60. Para encontrar essa resposta. E aí, eu vou aplicar a mesma relação do cateto, pessoal, para o x aqui, ó. Ou seja, se o x é um cateto, eu posso dizer que o x ao quadrado é igual à projeção dele, que é 4, vezes a hipotenusa, que é 10. Então,
eu tenho que x é igual a raiz de 4 vezes 10. Raiz de 4 é 2. Raiz de 10 não tem exato, então fica dentro. Metros aqui, tá? Aqui também é metros, tá? 2 raiz de 5 metros e aqui 2 raiz de 10 metros. Então tá aí ó, como eu vou aplicar as relações métricas. Tudo bem? Essa é apenas uma aplicação. Vamos lá para o exercício 2. Aqui já é um problema onde eu tenho que montar. Pessoal, eu tenho que montar a situação problema. Mas vamos lá. Em um mapa, as cidades A, B e C são os vértices de um triângulo retângulo. E o ângulo reto em A e o ângulo reto está em A. Então, primeira coisa, eu vou desenhar um triângulo retângulo aqui. Vou desenhar um triângulo retângulo aqui. Vou desenhar ele na posição normal. Tudo bem? Vou desenhar ele aqui na posição. Triângulo ABC, não é isso? Aí, perceba que ele diz que o ângulo reto está em A. Então, significa dizer que o ângulo de 90 graus está aqui, ó. Então, eu coloco. A estrada AB, de A até B, mede 80 km. Eu boto aqui, ó, 80 km. E a estrada BC mede 100 km. Então, essa estrada aqui mede 100 km. Aí diz o seguinte: um rio impede a construção de uma estrada que ligue diretamente A com a cidade C. Ou seja, tem um rio que passa aqui que impede a construção dessa estrada. Por esse motivo, projetou-se uma estrada saindo de A e perpendicular até BC. Ou seja, tem uma estrada que vai sair daqui. Isso aqui é a estrada, ó, até C, de modo que seja perpendicular. O que é perpendicular? Formando o ângulo de 90 graus. Vou chamar isso aqui de H. Tá? E aí eu vou apagar esse 100 aqui e vou fazer assim. De B até C é 100 km. Vamos lá. Beleza. Para que ela seja mais curta possível, ou seja, o fato de A até H ser perpendicular já me dá o fato de que ela é a mais curta possível, porque a menor distância entre um ponto e uma reta, no caso seria de BC, né, o segmento BC, seria a reta que é perpendicular a BC e que vem de A. Então seria essa reta aqui. Qual será o comprimento da estrada que será construída? Se ele quer saber o valorzinho desse aqui, ó. E aí? E aí, pessoal? O que é que a gente vai fazer? Que relação envolvendo a altura aqui a gente pode fazer? E aí? Alguma suposição aí? Eu vou fazer o seguinte. Eu sei que a altura ao quadrado ela é igual ao produto das projeções, não é isso? M vezes N. Quem é as projeções aqui? Seria esse lado aqui, né? E esse lado aqui. Eu posso muito bem encontrar essa projeção aqui, ó. Não posso? Como que eu posso? Utilizando a relação do cateto. O que é que diz a relação do cateto? Que o cateto ao quadrado, no caso aí é 80, que o cateto ao quadrado é igual à projeção dele vezes a hipotenusa. Quem é a hipotenusa? 100. Vamos lá, mais uma vez. Ângulo de 90 graus aqui. Então, o lado oposto a esse ângulo, que é no caso BC, é a hipotenusa. E esse aqui, mais esse aqui, seriam os catetos. Então, cateto ao quadrado é igual a M, né, vezes a hipotenusa. Aqui vai dar
64.000 ou 6.400 igual a m vezes 100. Aí, eu posso cortar esse zero com esse zero com esse zero. M vezes 1 dá M, igual a 64, não é isso? Então, o M aqui é igual a quem? 64. Então, esse ladozinho aqui mede 64. Pessoal, se o todo mede 100 e essa parte mede 64, então significa dizer que isso aqui mede quanto? 36. Olha, como eu já encontrei o m e o n, é só jogar nessa fórmula aqui, ó. Então, a altura ao quadrado é igual ao produto das projeções, né? Mas quem é o m? 64. Vezes quem é o n? 36. Então, o h é igual a raiz de 64 vezes 36. Então, o h aqui vai ser igual a quem? Raiz de 64 dá 8. Vezes raiz de 36 dá quanto? Dá 6. Então, o h aqui vai dar 8 vezes 6, que dá 48. Então, essa estrada aí que liga o ponto A até a estrada que vai de B até C, essa estrada aqui, então ela vai medir quanto? 48 quilômetros. Então é dessas formas que a gente vai aplicando as relações. E não tem jeito melhor de aprender essas relações, pessoal, do que aplicando elas na resolução de exercícios. E não tem nenhum mistério. Não tem nenhum macete para você decorar como é que vai utilizar cada um. É prática, é resolver questão. Então, para encerrar a aula, eu vou resolver aqui mais um exercício. Tá bom? Terceiro exercício. Por um ponto A de uma circunferência, traça-se o segmento AH perpendicular a um diâmetro BC, conforme a figura abaixo. Tem aqui o diâmetro, aqui é o centro da circunferência. Tem o diâmetro B até C, ou seja, é um segmento que parte de um lado ou outro da circunferência, passando pelo centro. Tudo bem? Vamos lá. Se o ponto H determina no diâmetro segmentos de comprimentos, 4 e 9 centímetros, calcule a medida x do segmento AH, a medida y da corda AB e a medida z da corda AC. Então, tá aí todos os dados. Ele só me disse que esse ponto H divide o diâmetro em 4 centímetros aqui, e 9 centímetros aqui. Uma coisa importante. Esse ângulo aqui, ele é de 90 graus. Como é que o senhor sabe, professor? Porque existe uma propriedade da geometria plana que todo triângulo inscrito numa semicircunferência, o ângulo que está aqui, vamos dizer, na parte de cima do semicírculo, ele forma um ângulo de 90 graus. Então, se eu tenho um triângulo retângulo, eu tenho uma altura, então está propício para mim aplicar as relações métricas. E ele quer saber o valor de x, de y e de z. E sinceramente está muito simples essa questão. Olha só, vamos ver quem é projeção, quem é cateto. Vamos lá. Triângulo retângulo, eu olho sempre para o maior. Quem é a hipotenusa? A hipotenusa é B até C, ó, porque o triângulo retângulo aqui, ó, em A, então de B até C, pessoal, é a soma aqui, 4 mais 9 dá 13. Então, eu tenho que a hipotenusa mede quem? 13. Quem é o 4? O 4 é a projeção de y. E o 9 é a projeção de y. E quem é y e quem é z? Y e z são os catetos, Porque se esse lado aqui é hipotenusa, então os outros dois são quem? Catetos. E a distância de A até H é o que a gente chama de altura. Então vamos lá. Primeira relação da altura. A altura ao quadrado, que no caso aqui seria x, é igual ao produto das projeções, que seria 4 vezes 9. Então, o x aqui ao quadrado é igual a... O x é igual a raiz quadrada de 4 vezes 9. X seria 2 vezes 3, Porque raiz de 4 dá 2, raiz de 9 dá 3.
x igual a 6 centímetros. Então, a altura aí, ó, o valor de x a gente já encontrou que é 6 centímetros. Agora, quero encontrar o y. Aplica, pessoal, a propriedadezinha, né, do cateto. O cateto ao quadrado, no caso ele y, é igual a sua projeção, que no caso seria 4, ó, a projeção do y é o 4, vezes a hipotenusa, que é o 13. Então, y é igual a raiz quadrada de 4 vezes 13. Y é igual a raiz quadrada de 4 dá 2. O 13 não tem raiz quadrada exata, né? Então, o y é 2 raiz de 13 centímetros. E aí, eu quero encontrar o z, aplica a fórmula, não é, do cateto. Então, eu sei que o cateto ao quadrado é igual o produto aqui entre a projeção dele vezes a hipotenusa. Então, z é igual a raiz quadrada de 9 vezes 13. Então, z é igual a raiz de 9 dá 3, vezes raiz de 13, que não tem raiz exata, então fica lá dentro. Então tá aí as nossas respostas. Pessoal, então essa é a nossa aula sobre relações métricas no triângulo retângulo. E vamos até a próxima aula, tá bom?